Bom dia a todos. Infelizmente eu não pude estar aí com vocês porque eu estou viajando a trabalho e eu vou apresentar aqui para vocês o algoritmo, né, do Merge Sort que meu grupo criou, né. Bom, em primeiro lugar eu vou mostrar aqui o código. Bom, no principal aqui, na função principal, na main, né, eu criei aqui dois vetores, um chamado desorganizado, que é de inteiros, né, uma lista de inteiros, e outro chamado organizado, também de inteiros. Então os dois vetores vão ser de inteiros, há essa limitação. E em seguida eu criei uma variável aleatória do tipo random para criar esse vetor desorganizado que a função mergeSort vai organizar de forma aleatória. Então, apenas a gente vai determinar o tamanho do vetor e ele vai criar de forma aleatória. Logo em seguida, vai ser feita a impressão do vetor desorganizado criado na tela. Primeiro um pequeno texto informativo, né, lista original desorganizado, né, e aí vem um for para criar esse vetor. Nesse for é chamada a função aleatória. E nesse caso aqui, ele está variando de 0 até menor que 4, né, criando aí um vetor de 4 posições, e imprimindo esse vetor na tela. Logo em seguida, é chamado a função mergeSort, passando o vetor criado e armazenando o resultado da chamada dessa função na variável organizado, ou seja, no vetor, né, organizado. Ainda nessa função, tem aí um pequeno texto na tela, dizendo lista organizada, e um for each para imprimir o vetor que vai ser resultante da chamada do mergeSort, né? Ou seja, o vetor final organizado vai ser impresso na tela. Então o usuário vai enxergar na tela o vetor desorganizado e em seguida o organizado. Bom, porém, ao chamar a função mergeSort, passando o vetor desorganizado, né, aí nós temos essa linha aqui, a linha 65, onde é feito um teste se o vetor tem um ou menos elementos, e se ele tiver, não tem por que ele ser organizado. Então, é retornado o próprio vetor. Caso contrário, caso esse if não seja verdadeiro, né, então são criados dois vetores, lembrando que o método mergeSort ele vai dividindo o vetor, e até muitos autores dizem que é o método dividir para conquistar, né? Então ele divide o vetor, e aqui a gente cria dois vetores para pegar essas divisões, um chamado esquerdo, o outro direito, né? E nessa linha aqui é feita essa divisão, né? Conta-se o tamanho do vetor desorganizado e divide por 2. Em seguida, foram feitos dois for para preencher as duas metades do vetor. Então, o primeiro aqui da parte esquerda, né, e o segundo da parte direita. Então, após ser preenchidos esses vetores, é chamado novamente, né, de maneira recursiva, a função mergeSort. Para quê? Para a esquerda e para o vetor direito, para as duas partes do vetor que foram divididas. Bom, sendo chamada essa função de forma recursiva, ela vai ser executada seguidamente e retornado os resultados, né? E por fim ela vai retornar uma mesclagem das duas partes. Bom, esse mesclar é uma outra função, e nessa função sim é feito essa organização. Então vamos ver essa função logo aqui acima.
Bom, aqui está a função mesclar, né, que recebe 2 vetores de inteiro, certo? Em seguida é criado um vetor chamado resultado, que é o que eu vou retornar. Bom, logo depois é testado, né, é feita uma restrição se os 2 vetores estão vazios. Então, se eles não estiverem vazios, ou seja, se os 2 forem menor que 0, então ele entra nesse loop, nesse while. Bom, a primeira condição, o primeiro if aqui testado, é se tanto da esquerda quanto da direita, ou seja, aí uso o e, né, que dá a ideia de soma, de junção, ou seja, os dois lados têm que ser verdade. Se eles forem maior que 0, né, ou seja, não forem vazios, é executado o que está aqui dentro. Se isso for verdade, é feita uma comparação. Compara-se os primeiros elementos dos vetores, né? Então, se o da esquerda for menor ou igual ao da direita, o que ele faz? Ele pega o vetor resultado e adiciona o primeiro da esquerda, que teoricamente seria o menor. E remove, né? Remove ele da lista da esquerda, para que quando essa função executar novamente, ele não precise ser mais organizado. Caso contrário, ele faz o inverso. Ele pega o primeiro da direita e remove da lista esse primeiro. Outra condição que a gente pode ter é que apenas o da esquerda seja maior que 0. Se esse for o caso, obviamente, ele vai pegar apenas o da esquerda e vai adicionar o vetor resultado e remover ele da lista esquerda. E a última condição é se apenas o da direita não for vazio, ou seja, a direita não é vazio, da esquerda é vazio. Então, ele adiciona o da direita, né, o primeiro da direita, no vetor resultado e remove ele da lista. Então, ele vai executando isso, né, até que o vetor seja organizado e retorna o resultado, que teoricamente é um vetor organizado. Certo? Retorna para cá, ele mescla os dois e retorna o resultado organizado aqui e imprime na tela. Então, para fazer uma simulação, eu vou criar um vetor aqui. Primeiro eu vou executar simplesmente o código. Então, vai ser mostrado aqui o resultado da compilação, né? Então, nós vamos ver aqui, ó, o vetor desorganizado de 4 posições, 7, 12, 5 e 17. E, por fim, ele vai ser organizado em 5, 7, 12 e 17. Todos aqueles passos foram realizados para que esse vetor fosse organizado. Esse é o funcionamento do nosso algoritmo. Ok? Um bom dia a todos aí. Espero que tenham entendido esse funcionamento. Obrigado.